Olá, começando por aqui mais um podcast, o Pode Ter Saúde, o podcast do grupo Segredos da Longevidade. Eu sou Ney Bacelli e aqui ao meu lado o médico Dr. Evaldo Rosa. O tema de hoje do nosso podcast é saúde cardiovascular no diabético. Olá, doutor. Olá, Ney. Olá, pessoal. É um prazer estar falando com vocês esse tema. Esse tema, Ney, é muito importante. Nós temos no Brasil mais de 16 milhões de pacientes diabéticos. Então veja que é algo realmente muito importante e parabéns por estar discutindo esse tema. Agora, doutor, a gente tem que se perguntar, né? Por que discutir saúde cardiovascular para o paciente diabético? Qual é a conexão que tem nesse tema aí das doenças cardiovasculares, das complicações cardiovasculares e o diabetes? Olha, você falou uma palavra-chave, conexão. Tem tudo a ver diabetes mellitus e as doenças cardiovasculares. Normalmente, um paciente portador de diabetes mellitus, ele complica em função da doença cardiovascular. O fato de ser diabético já deixa esse paciente sendo considerado como de moderado a alto risco para um problema cardiovascular. Então, muito importante que você aí que está ouvindo, né, você que está assistindo, fique atento a ter sempre esse link entre doença cardiovascular e diabetes mellitus. Mas as pessoas se preocupam muito, e com razão também, só com a glicemia, né? As pessoas pensam assim, o diabetes é uma doença que altera a minha glicemia, e se eu controlar a glicemia, tá tudo certo, ponto final. Olha, o diabetes é uma doença que se caracteriza pelo excesso de glicose no sangue. Tem vários motivos aí, mas no final, o que caracteriza é pelo excesso de glicose persistentemente elevada no sangue. Só que essa glicose elevada no sangue, Ney, ela vai atingir os nossos vasos, as nossas artérias, as grandes artérias, as pequenas artérias, de todo o nosso organismo. Então, leva às complicações de acordo com a área, com aquele território daquela artéria que ela atingiu. Ou seja, o caminho natural, glicose elevada, persistentemente elevada no sangue, começam então os problemas do paciente diabético. Isso. Aí eu quero afirmar novamente. Apenas o fato de ser diabético já deixa o paciente em uma condição de moderado a alto risco para doenças cardiovasculares. Então, se a pessoa não trata adequadamente, não tem o cuidado que deve ter, é evidente que esse passa a ser o caminho natural de vir a ter uma complicação cardiovascular. Não vai estar nada assim fora do que se é esperado. Por isso que é importante que a gente sempre faça esse link, essa relação de diabetes mellitus e complicações cardiovasculares. Certo. E aqui o senhor está dizendo para a gente o seguinte, o paciente diabético, ele complica não em função da glicemia dele que está alta. A glicemia alta é um meio para as complicações, mas as complicações mesmo vêm das complicações cardiovasculares. Isso, a glicemia alta, é evidente, é o que vai levar essa lesão nos vasos, ela provoca essa lesão nos vasos, mas a pessoa vai complicar, né? A pessoa vai ter um AVC, ou vai ter um infarto, né? Outras complicações em função do comprometimento desses vasos. Então, o paciente diabético ele tem uma maior incidência de infarto, de AVC, de morte súbita e de várias outras complicações em função disso. Sim, mas vamos voltar aqui para a glicemia. O que é que faz com a glicemia, com que a glicemia fique alta no paciente diabético? Ney, são várias causas, na verdade, porque nós não temos só um tipo de diabetes, temos vários tipos, mas o mais frequente é o que nós chamamos de diabetes mellitus tipo 2, que é cerca de 90% a 95% dos casos. Que é isso que o senhor trata na sua página. Aquele que está na página da gente, é aquele paciente que a gente fala sobre isso na página da gente, é aquele paciente de meia idade, começa a ficar mais barrigudinho, mais gordo, estressado, fuma, sedentário, come errado, gosta de tomar muita cerveja, né? Então, às vezes tem uma história familiar. Então, na verdade, esse estilo de vida, né? É o estilo de vida que a pessoa faz a opção. Aqui já tem um mito aqui. Isso. Porque as pessoas, outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo, e aí ele estava dizendo, olha, eu fiz aqui um exame e minha glicemia deu um pouquinho alterada.
eu acho que comi muito açúcar nesse dia. Aí ele disse, e daí para frente eu parei, eu tirei o açúcar do café, eu tirei o açúcar do suco. Mas açúcar não é só esse açúcar adicional, doutor? Não, não. E na verdade, Ney, na abordagem do paciente diabético, não é só tirar o açúcar. E a pessoa continuar sem fazer exercício, continuar com peso acima do normal, com muita gordura no corpo, continuar estressado, continuar com a alimentação errada. Na verdade, o paciente diabético ele precisa de uma abordagem muito profissional para mudar o estilo de vida, é o primeiro passo. E às vezes a gente pensa o seguinte, muitos pacientes diabéticos simplesmente vai no médico, pega uma receita, começa a tomar um remédio e acha que está fazendo um tratamento top, mas não está. Se ele não aderir, se não fizer as mudanças do estilo de vida, como tem de fazer, não estará fazendo um tratamento adequado. Então aqui eu quero que o senhor explique um pouquinho melhor para a gente, porque veja só, se eu tô com uma gripe e eu tomo um remédio para a gripe passa, o remédio fez efeito, ponto final. Mas no diabetes, o que o senhor está dizendo aí, deixa eu ver se eu entendi direito, que o paciente ele está diabético, ele toma o remédio e o remédio não é assim para, vamos dizer, tomou o remédio, melhorou e acabou, é só isso o remédio. Não é só isso. É diferente da gripe, é diferente da infecção, é diferente da pessoa estar com pneumonia, tomar um remédio para pneumonia e ficar bom. O diabetes mellitus é uma doença crônica. Então, você precisa de um tratamento persistente, de mudanças mesmo do estilo de vida. O remédio é para quê? O remédio é para controlar a glicemia. O remédio é para controlar a glicemia, mas hoje a gente não olha só para controlar a glicemia dele. A gente temos hoje uma gama muito grande de remédios, muitos desses que vão proteger os vasos também. Mas o remédio é apenas um item no tratamento do paciente diabético. Os outros, eu diria até que, eu estou falando aqui do diabetes mellitus tipo 2, que é esse que eu te falei que é mais frequente, é muito importante a gente entender que o carro-chefe desse tratamento tem que ser as mudanças do estilo de vida. O que é mudança do estilo de vida? Trocando em miúdos. É uma alimentação adequada. É um peso adequado, uma composição de gordura corporal adequada. É atividade física, é diminuir o estresse, é dormir adequadamente, é controlar outros fatores de risco. O paciente diabético não é só controlar o açúcar, não. Ele precisa controlar a pressão arterial, precisa controlar os níveis de colesterol, precisa controlar o perfil inflamatório. Só assim a gente pode dizer que vai estar fazendo o tratamento adequado. E hoje também, nós temos também uma coisa que eu acho muito importante, que são as metas. Quando você está dentro de uma empresa, em qualquer situação, tem as metas que você tem que cumprir para poder desempenhar a empresa conseguir o objetivo. No tratamento do diabetes é a mesma coisa. Você tem as metas que você precisa atingir para dizer que está com o tratamento adequado. E essa meta não é só a glicemia de jejum. A glicemia de jejum é uma das metas. Mas você tem outras. Tem a glicemia de jejum, tem a glicemia após a alimentação, tem a hemoglobina glicada. Ninguém pode imaginar que vai controlar um diabetes, fazer um tratamento de diabetes sem estar acompanhando com a hemoglobina glicada. Tem que acompanhar o perfil dos níveis de colesterol, de triglicérides, das lipoproteínas, o perfil inflamatório, a pressão arterial. Então, tudo isso faz parte das metas. Então, você tem que pegar lá e escrever a minha meta, as metas são essas, junto com o profissional que está te acompanhando e procurar estar atingindo as metas. Aí você vai estar fazendo o tratamento adequado. Muito bem. Doutor Evaldo Rosa, olha, então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu entendi. Mudanças do estilo de vida quando a pessoa descobre que ela é diabética, tipo 2. Mas essas mudanças do estilo de vida, elas também são as mesmas que servem para a pessoa que não quer ter diabetes e para aquela que está com pré-diabetes e quer reverter o pré-diabetes e até mesmo para a pessoa que está numa fasezinha inicial ali do diabetes. Ô, Ney, você tocou em um assunto importante, mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero te falar uma outra coisa que é muito importante. Olha, nós estamos tratando aqui diabetes, das complicações cardiovasculares do diabetes. Então, quais são essas complicações, Ney? O AVC, o infarto, a morte súbita, a doença arterial periférica é mais comum no paciente diabético. Nós temos outras complicações que as pessoas pensam um pouco nisso, Ney. A incidência de retinopatia, de catarata,
a maior causa de cegueira, da pessoa ficar cego, entre os 20 e 75 anos de idade, a principal causa em todo mundo é o diabetes. Se você chega em uma clínica de hemodiálise e tem ali as pessoas fazendo hemodiálise, uma das causas principais de hemodiálise é o diabetes mellitus. Pacientes com neuropatia, com aquela dor insuportável de membros inferiores, dormência. Quantas pessoas você conhece que tiveram amputação de perna, de dedos por causa do diabetes? O diabetes é a principal causa de amputação de membros não traumática. Fora acidente, a principal causa é o diabetes. Então, isso é muito importante. E atingir essas metas que a gente está falando é fundamental para evitar isso. Mas você me fez uma outra pergunta que foi sobre as mudanças do estilo de vida. A mudança do estilo de vida e o pré-diabetes e a possibilidade de reversão do pré-diabetes, de remissão. Remissão do diabetes na fase inicial e também a pessoa que quer prevenir, quer evitar de chegar num quadro de... Olha, tem uma coisa muito importante. Quem quer prevenir, evitar o diabetes, tem que mudar o estilo de vida. Tem que ter uma alimentação adequada. Tem que fazer atividade física, tem que diminuir o estresse, tem que dormir adequadamente. Então, isso é fundamental para evitar. Mas quando a pessoa já é pré-diabético tem uns critérios muito claros, do pré-diabetes para o diabetes. O pré-diabético normalmente tem uma condição muito grande de ter uma reversão, de ficar curado mesmo do pré-diabetes, se a pessoa aderir às mudanças do estilo de vida, fizer tudo como tem que ser feito. Mas nesse momento aí que ele está pré-diabético, ele também está num grupo de risco para doenças cardiovasculares? E isso aí é importante. O pré-diabético, por si só, ele já tem um risco aumentado também para as complicações cardiovasculares. Daí, muito importante a pessoa procurar tratar e reverter isso. Porque muita gente pula de alegria quando ele diz, você é pré-diabético. Ele, ainda bem que eu não sou diabético. Não. Mas o melhor é que ele não fosse pré-diabético. Não, outro dia o senhor estava contando um caso, eu até achei muito interessante, queria que o senhor contasse aqui, de um paciente que estava com o senhor no consultório. O senhor chegou à conclusão do diagnóstico do pré-diabetes, ele agradeceu, pegou na sua mão. Ficou muito feliz. Porque só estava pré-diabético. Eu digo, olha, não é bem assim. Você está pré-diabético, mas você já tem um risco maior para ter as complicações do que uma pessoa que não é pré-diabético. Então, o pré-diabetes é uma condição que tem um maior risco também de ter complicações. Então, a gente precisa ser bem firme também nisso. Porque, nesse caso, pode haver, inclusive, a reversão total. Já no paciente diabético, estou falando aqui de diabetes tipo 2, aquele paciente diabético tipo 2, recém-diagnosticado, é aquele paciente normalmente de meia idade, que está com peso muito acima do normal, com a gordura abdominal, com aquela barriga mais avantajada, né? Mais gordinho, mais gordinho, muito estressado, com a empresa com 1000 problemas, sem dormir adequadamente. Assistindo série até de madrugada. Assistindo série até de noite, muitos deles fumando, com pressão alta. Esse paciente recém-diagnosticado, e aí ele tem uma coisa que a gente chama de hiperinsulinemia. Esse paciente pode ter uma remissão e chegar até a ficar sem usar medicações. A gente não diz cura, que ele pode ter cura, não é isso, mas ele pode ter uma remissão. Aquele outro paciente que é diabético já de mais longo tempo e que a gente não consegue uma remissão, mas pode e deve conseguir uma vida de boa qualidade e sem as complicações. Então, diabetes mellitus significa que você precisa se cuidar adequadamente para que possa acontecer uma remissão naqueles casos que for possível, quando não for possível, para você ter uma vida sem complicações, ter uma vida normal. O senhor falou aí de cegueira no paciente diabético. Falou sobre a retinopatia diabética, sobre a catarata. E aí eu lhe pergunto, é também uma complicação vascular? Olha, a retinopatia diabética é uma complicação vascular do diabetes. Assim como a insuficiência renal do diabetes é uma complicação vascular também, microvascular. Porque muitas vezes as pessoas não ligam, né? Assim como a neuropatia diabética. Quantos pacientes diabéticos tipo 2 aí chega pra gente e às vezes eles nem relacionam isso com diabetes. Se questão daquelas câimbras, das dores, da queimação,
nos membros inferiores e outras queixas variadas da neuropatia. E não fazem relação com isso. Mas isso tudo é complicação dos vasos. Esse são complicações microvasculares. Esse desconforto todo aí que o senhor falou da queimação, cãibra, isso a neuropatia é basicamente isso aí. A neuropatia se caracteriza muito por isso, a neuropatia periférica. Tem outros tipos de neuropatia que eu não vou falar aqui, porque são mais complicadas, mas a neuropatia mais frequente é a neuropatia periférica. Para você ter uma ideia, a complicação mais frequente no paciente com diabetes mellitus tipo 2, eu estou falando a mais frequente, é a neuropatia. E a menos diagnosticada. Porque não tem um exame que faça, que diga que tem neuropatia. Isso depende muito dos sintomas e do profissional de saúde que está examinando. Quando surgem os sintomas é porque o problema já está ali. O problema já está ali, você vai procurar amenizar ou até melhorar. E geralmente é o diabético que não cuidou, que não aderiu ao tratamento. Não aderiu ao tratamento como deveria aderir. Às vezes, uma coisa muito frequente que a gente vê, olha, no paciente com diabetes mellitus, é o paciente desconhecer a doença. Ele não sabe das complicações. Esse é um problema. Então ele acha que simplesmente foi no médico, pegou uma receita de um remédio, passou na farmácia, comprou, está tomando, está tudo resolvido. Não, isso é errado. O diabetes tem que ter uma outra abordagem. O primeiro ponto é a pessoa que é diabética ter conhecimento da doença para saber o que é que faz. Sim. Não terceirizar essa responsabilidade. O profissional de saúde é evidente que vai orientar, mas a pessoa tem que querer também entender e seguir as orientações. Até porque nesse ponto aí o diabetes é um inimigo da pessoa. Então se não conhecer bem o inimigo, não vai nem saber de onde é que está sendo tratado. Não pode saber como é que vai tratar. Mas não é só a cegueira, né? A gente falou aqui sobre a cegueira, a gente falou sobre amputações, problemas nos rins. Isso. Tudo isso está ligado ao diabetes. É que eu te falei há pouco. Você, com certeza, assim como quem está ouvindo esse podcast agora, todos conhecem alguém que teve uma perna, um pé, um dedo amputado pelo diabetes. Isso tudo porque não houve um controle adequado do diabetes quando deveria. Às vezes uma ferida que demora de cicatrizar, né? Isso. Então é muito importante ter conhecimento para a gente evitar. Por exemplo, é muito importante que o paciente diabético tenha um cuidado especial com os pés. Eu sempre falo para os meus pacientes, pode deixar até de pentear o cabelo todo dia, mas não deixe de olhar os pés. Ter o cuidado de olhar os pés. Quando lavar os pés, tomar banho, lavar bem entre um dedo e o outro. Ter cuidado com o sapato que usa, com o calçado que usa, para que seja sapato, um calçado que proteja os pés. Por quê? Por causa da neuropatia, Ney, a pessoa já diminui muito a sensibilidade dos pés. Então, às vezes, a pessoa toca em algo quente ou fura o pé e não sente. Tá na praia caminhando. Queima o pé, não sabe. Tá na roça andando ali, fura com espinho ou tem um trauma. Um bicho que pica o pé. E aí, aquilo ali pode ser uma porta de entrada para o que nós chamamos de pé diabético, que pode vir a evoluir até para uma amputação. Então, paciente diabético tem que ter cuidado especial com os pés. Profissional que cuida do paciente diabético não pode deixar também, não deve deixar, na verdade, de examinar, de ver os pés do paciente diabético para orientar os cuidados devidos. Agora, se o diabético, a pessoa quando tem o diagnóstico de diabetes, ela já passa a ter um grau de risco maior para doenças cardiovasculares. É certo a gente dizer assim, doutor, que os níveis de pressão também são diferentes no paciente diabético? Diferente daquele que não tem diabetes. Por exemplo, 12/8 é uma pressão considerada boa, mas no diabético. Ney, eu fiz uma afirmação aí que é importante. O fato de ser diabético já deixa essa pessoa num grupo de moderado alto risco para as complicações cardiovasculares. Se junto a isso já vem outros fatores que aumentam o risco também, aí já complica mais. Por exemplo, a pressão alta, independente do diabetes, ela já aumenta o risco de complicações cardiovasculares. Então, se a pessoa é diabético e tem pressão alta, já é um risco a mais. Ou seja, agora imagine, a pessoa é diabético, tem pressão alta e fuma. Outro risco. Outro risco. Então, veja bem, se a pessoa
é diabético, tem pressão alta, fuma e está obeso, tem uma composição gordura corporal muito maior, que já é outro fator de risco. Então, quando você vai juntando isso tudo, você vai aumentando muito o risco da pessoa ter um AVC, de ter um infarto do miocárdio, de precisar de uma cirurgia de ponte safena, de apresentar uma morte súbita, de vir apresentar uma insuficiência renal, de vir apresentar neuropatia, uma retinopatia diabética. Então, é necessário que as pessoas que são diabéticas, não é necessário apenas controlar os níveis de glicemia. É necessário controlar a pressão, é necessário controlar os níveis de colesterol, é necessário todos esses cuidados. E devido ao fato do diabético já ser de moderado a alto risco para as complicações cardiovasculares, a gente quer sempre a pressão dele dentro do normal mesmo. Algo que a gente poderia até tolerar um pouquinho em quem não é diabético. No diabético a gente já trabalha de uma maneira mais rígida para manter essa pressão mais sob controle ainda. Isso por quê? Os vasos sanguíneos do paciente diabético são diferentes? Olha, os vasos sanguíneos do paciente diabético, normalmente as artérias, ela tem um perfil diferente, sim. Quando a gente vê, por exemplo, as artérias que irrigam o coração, as coronárias, dos pacientes diabéticos e de quem não é diabético, quem é diabético tem mais doença aterosclerótica, as coronárias são mais estreitas. Além disso, Ney, a glicemia persistentemente elevada, ou seja, a hiperglicemia, ela causa lesão nos nossos vasos, nas nossas artérias, no endotélio das nossas artérias. E é isso que leva a todas essas complicações que nós estamos discutindo aqui. Doutor, e no caso de um infarto? Os sintomas num paciente diabético são os mesmos sintomas num paciente não diabético? Olha, aí, antes de responder isso objetivamente, quero relembrar que o paciente diabético ele tem uma chance maior de ter problemas cardiovasculares, inclusive o infarto. Né? E o infarto, você está me perguntando se o sintoma do infarto no paciente diabético é diferente do paciente não diabético. Pode ser diferente, Ney. Porque o paciente com diabetes ele já pode ter um certo grau de comprometimento dos nervos, de neuropatia. Então, não é raro, muitos pacientes diabéticos têm um infarto sem sentir dor, com outros sintomas atípicos, às vezes uma sudorese, um mal-estar, um episódio de síncope, de desmaio, e quando a gente vai ver, a gente está diante de um quadro de infarto. Né? A característica do infarto, o tradicional, é aquela dor no peito, a dor precordial, dor no tórax, na região anterior ou posterior do tórax, ou dor no queixo, ou dor no braço esquerdo ou nos dois braços, acompanhado de náuseas, de sudorese. Mas nem sempre a gente encontra esses mesmos sintomas no paciente diabético. O paciente diabético pode ter um infarto com sintomas diferentes ou até com poucos sintomas, que nós chamamos também de uma sintomatologia atípica do infarto. A gente que está cuidando e você que é diabético sempre tem que ficar atento a isso. Tem o problema das placas de ateroma também, né, doutor? O diabético, ele tem uma maior, como eu falei há pouco, ele tem um maior comprometimento dos vasos, do endotélio vascular. E o endotélio dos vasos responde a essa lesão com a formação das placas ateroscleróticas. Então, as placas de aterosclerose nas artérias é uma reação dos vasos a essa lesão que existe. Né? Que não é que a aterosclerose só aconteça no paciente diabético, né? Ela acontece mesmo em quem não é diabético, mas é muito mais frequente e mais grave ela quando acontece no paciente diabético, quando a gente compara com o paciente que não é diabético. Por exemplo, quando a gente vê o cateterismo cardíaco das artérias coronárias de um paciente diabético que teve um infarto e outro paciente não diabético que teve um infarto em uma mesma área, em uma mesma artéria, geralmente o comprometimento no paciente que teve diabético, no paciente diabético é maior do que no paciente não diabético. Então, voltando aqui à primeira pergunta que eu lhe fiz. Qual era a relação entre os problemas cardiovasculares, as complicações cardiovasculares e o diabetes? Então, nesse ponto aqui da nossa conversa, a gente já vê que tudo a ver. Tem tudo a ver. E é necessário, né, eu acho que um dos objetivos principais é que as pessoas façam esse link entre diabetes e as complicações cardiovasculares. As complicações cardiovasculares,
elas são mais frequentes no paciente diabético. E quando a gente trata o paciente diabético, a gente está tratando ele para evitar essas complicações cardiovasculares. A gente não está tratando só para baixar uma glicemia, não. A glicemia a gente precisa baixar, mas o objetivo principal do tratamento de um paciente diabético é evitar as complicações cardiovasculares, é evitar um infarto, é evitar um AVC, é evitar uma morte súbita, é evitar uma amputação de membros inferiores, é evitar uma insuficiência renal e precisar de diálise, é evitar uma cegueira, é evitar uma neuropatia periférica. Bom, doutor, e lá no consultório, quando o senhor está tendo esse tipo de conversa com o seu paciente, explicando para ele que diabetes é muito mais do que somente controlar a glicemia e dessas complicações, essas possíveis complicações cardiovasculares, eles aceitam tranquilamente isso, doutor? Ney, muitos aceitam, outros não aceitam, outros ouvem, mas não seguem isso. Por isso que esse trabalho que você está fazendo aqui, eu acho muito importante. É levar a educação sobre isso, levar o conhecimento a essas pessoas. Isso é uma importância fundamental, porque não tem como a gente tratar adequadamente um paciente diabético sem levar em consideração esses pontos. Não tem como tratar adequadamente um paciente diabético se um paciente se interessar em saber mais sobre a doença. Não tem como tratar adequadamente um paciente diabético, principalmente o diabético mellitus tipo 2, se ele mudar o estilo de vida, sem ele ter uma alimentação adequada, sem fazer atividade física, sem dormir adequadamente, sem diminuir o estresse, sem perder a gordura corporal, sem melhorar o peso, sem parar de fumar, sem controlar a pressão, sem controlar os níveis de colesterol. Então entenda, nós todos precisamos entender isso, que o tratamento do paciente diabético é muito mais do que a glicemia. E quando a gente olha, a gente lança um olhar assim, de um outro ângulo, sobre todos esses fatores aí que o senhor acabou de falar, que o diabético ele precisa controlar. Todos esses fatores, aqui eu estou falando como leigo, levaram ele ao diabetes, né? Isso, não tenha dúvida. São os fatores que levaram ele ao diabetes e que continua complicando se ele não parar. É aquela coisa, parar para acertar, né? Parar para tomar uma medida. Então, tem que decidir por uma mudança. Ou seja, lá atrás, eu estou falando aqui como leigo, eu repito, ele tomou decisões na vida dele, que essas decisões levaram ele ao diabetes e que agora ele precisa corrigir esse curso aqui do rio. Isso. E aí nós temos uma outra questão, né? Boa parte dos pacientes começa dizendo o seguinte, não, no próximo ano eu vou fazer, daqui a 6 meses eu vou fazer, né? E aí continua sem fazer as medidas de estilo de vida que teria de fazer. Continua sem fazer exercício, continua sem se alimentar adequadamente, a alimentação errada, continua com excesso de peso, com excesso de gordura abdominal, sem dormir adequadamente, com nível de estresse, muitos com a pressão arterial descontrolada, outros ainda fumando. Então, de repente ele vai ter uma complicação e não já vai ter mais o mesmo tempo de reverter isso. Às vezes é uma complicação que vai deixar sequela para o resto da vida. A gente vê isso todos os dias. E como o senhor bem colocou aqui no trecho aqui do nosso podcast, que essas mudanças do estilo de vida precisam acontecer. O paciente, se ele estiver no início do diabetes, ele consegue, se ele aderir ao tratamento adequado, ele perseguir todas as metas, ele permanecer nessas metas no início da doença, com as características que o senhor acabou de falar aqui, ele consegue a remissão do diabetes. Mas isso precisa ser feito logo. Se ele não tomar essas decisões, a situação dele começa a complicar, doutor. Não tenha dúvida. A remissão é possível, sim. Principalmente no paciente diabético tipo 2. Nós estamos falando aqui de diabetes tipo 2. Então, a remissão é possível. Não estou falando de cura, estou falando de remissão que é possível. Naquele paciente, principalmente no paciente diabético tipo 2, recém-diagnosticado. É aquele paciente diabético tipo 2 clássico. Né? É o gordinho com peso acima do normal, que não dorme bem, estressado, com problema em casa, com problema na empresa, que bebe, porque às vezes tem a pressão um pouco alterada, tem um colesterol alterado. Esse é o caso mais clássico. Então esse paciente, se ele aderir adequadamente às medidas
e aderir adequadamente ao tratamento, ele tem uma chance muito grande de ter a remissão do diabetes, né? E mesmo se for aqueles casos que não é possível a remissão, mas com esses cuidados, com essa adesão ao tratamento, pode ter uma vida praticamente normal e evitar as complicações. A questão é não deixar de enfrentar o problema, não ficar cometendo esse erro que a maioria faz. Então, daqui a 6 meses eu faço, porque eu vou parar de fumar em tal data, eu vou passar a fazer dieta em tal data. Não existe isso. Fez o diagnóstico, tem que começar imediatamente. Entender que não é só ir no médico e pegar uma receita, é muito mais do que isso. Tem que ter as mudanças do estilo de vida, tem que ter alimentação adequada, atividade física, sono adequado, diminuir o estresse, diminuir a gordura do corpo, a composição, melhorar a composição corporal. Então, isso tudo é muito importante, tem que ser feito, precisa ser feito. Ou seja, você que acabou de receber o diagnóstico de diabetes tipo 2, é uma notícia que você encara muitas vezes, você com um certo grau de desânimo, mas tem jeito para a sua situação, só que precisa agir rápido, doutor. Não tenha dúvida. É evidente que muitas pessoas, quando têm esse diagnóstico, ficam extremamente tristes, achando que não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Agora é necessário tomar as medidas adequadas. E essa medida adequada não é só a prescrição de um medicamento. O médico prescreve, tem que prescrever, mas é necessário, por parte da pessoa, por parte do paciente, tomar as medidas que é responsabilidade dele tomar, né? Seguir adequadamente, ter os cuidados adequados, que com certeza vai evitar todas essas complicações que nós estamos falando. Muito bem. O paciente, ele vai encarar isso aí, ele recebeu o diagnóstico, ele sacudiu a poeira, ele vai encarar. Ele vai buscar um tratamento que vise a remissão do diabetes. Mas vamos dizer que ele já está num grau avançado, ele não consegue a remissão. Ele vai conseguir, em alguma medida, reverter os problemas cardiovasculares que existam? Muitos problemas cardiovasculares podem ser revertidos. Aqueles que não podem ser revertidos podem ser controlados adequadamente. Mas é necessário que se tome as medidas. Então, fez o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Tem um caminho que pode levar à remissão, tem um caminho que não é possível a remissão, mas é possível o controle e uma vida normal, e tem aquele outro caminho que a pessoa não aderir a nada, ficar empurrando, achando que vai fazer depois e já ter as complicações, ficar com as sequelas, às vezes, para o resto da vida. O senhor, naturalmente, tem muitas histórias de consultório de pacientes diabéticos. Agora há pouco o senhor contou onde um paciente pré-diabético que comemorou, pegou na sua mão, isso, agradeceu. E tem alguma história curiosa de diabéticos? Não, essa semana mesmo eu tive uma história interessante. 2 primos que são sócios também, são muito ligados, tem uma empresa que eles são sócios, e os 2 me procuraram 3 anos atrás para fazer uma avaliação. Os 2 estavam com diabetes mellitus tipo 2. Os 2 estavam acima do peso, a diferença é que tinha um que fumava, o outro não fumava, mas os 2 estavam acima do peso, estavam com a pressão um pouco alterada, teve o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Um aderiu ao tratamento adequadamente, mudou o estilo de vida, aderiu à alimentação saudável, tem um acompanhamento, vem sendo acompanhado desde então por um nutricionista com experiência nessa área, faz atividade física, uma atividade física orientada por um educador físico, passou a dormir adequadamente, diminuiu mais o tempo nele, o nível de estresse na empresa, controlou a pressão. E o outro fez o contrário. O outro não parou de fumar, não aderiu às medidas de mudança do estilo de vida, simplesmente ficou usando a medicação. Aí me procuraram os 2 essa semana. Coincidência, um procurou em um dia, o outro no outro. O que aderiu, ótimo. Peso normal, atividade física, muito mais novo, inclusive, muito mais saudável, fazendo sua atividade física, com uma boa qualidade de vida. E o outro procurou com a complicação vascular, teve que amputar 2 dedos do pé direito, né, em função de complicação vascular do diabetes. Vejam que
os dois tiveram a mesma orientação e as mesmas oportunidades. Um seguiu, o outro não seguiu. O que seguiu está bem, o que não seguiu já está complicando. E também é aquela história, né? As pessoas imaginam que o diabetes ele é uma doença que vai complicando com o tempo e complica mesmo, né? Se não cuidar. Se não cuidar, complica. Se não cuidar, o caminho natural é vir ter as complicações. Uhum. E cuidando, você pode evitar isso, pode ter até a remissão da doença, quando não, pode evitar essas complicações. E uma coisa que precisa estar muito claro, que a gente precisa ter sempre em mente, é que o diabetes é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Ele por si só o fato de ter o diagnóstico já é um paciente com um grau de risco cardiovascular, doutor? Sem dúvida. Assim como a idade é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Você pega uma pessoa de 80 anos e um de 20, o de 80 tem muito mais chance de ter uma complicação cardiovascular. O tabagista, o hipertenso que não cuida, ele tem mais chance de ter um problema cardiovascular. Aquele que tem um colesterol muito alto, via de regra, ele tem maior chance de ter uma complicação cardiovascular. O diabético também. O diabético é um dos principais fatores de risco para as complicações para as doenças cardiovasculares. O diabetes é um dos principais fatores de risco para o infarto, para a angina, para a morte súbita, para o derrame, que nós chamamos de acidente vascular cerebral, para uma doença arterial periférica, para ter uma insuficiência renal, para ter uma cegueira, uma retinopatia diabética, para ter uma neuropatia diabética, para ter uma amputação de membros inferiores. Já que a gente sabe de tudo isso, por que não cuidar? Por que não tratar? Né? E aí as pessoas facilitam muito, postergam o tratamento e às vezes quando vai iniciar o tratamento já inicia com muitas complicações. E é evidente que o resultado não vai ser o mesmo. Bom, a gente acaba caindo na tentação de pensar da seguinte forma. Se corre esses riscos que o senhor acabou de falar, isso significa dizer que o paciente ele tem diabetes, ele não cuida do diabetes, que chega a ser quase que um caminho natural ele evoluir para essas complicações, né? Não tem nada assim fora do esperado se ele vir a ter alguma dessas complicações. Né? É o caminho natural. É esse. Pode até não ter, mas é um caminho natural que venha a ter isso. Por isso a gente reforça essa questão do tratamento precoce, do tratamento adequado, das mudanças do estilo de vida e do paciente compreender isso. Então, se informe sobre isso, ouça o podcast, procure ler sobre isso. Quando você for profissional de saúde, estabeleça com os profissionais a meta. Doutor, olha como é, minha hemoglobina glicada tem que ficar em quanto? Não é só fazer uma glicemia e achar que está tudo bem, uma glicemia de jejum. Veja como é que está o perfil de colesterol, veja como é que está a pressão arterial, veja como é que está o perfil inflamatório. Então, procure estabelecer com o profissional de saúde que você está acompanhando, seja com nutricionista, seja com médico, estabelecer quais são as metas que você pretende atingir. É o que nós chamamos de pacto de metas. Estabeleça um pacto de metas. Eu, para ter o diabetes controlado, eu preciso estar dentro dessas metas, dentro desses números e trabalhe isso. Ou seja, não é só o paciente diabético ele controlar a sua alimentação, começar a fazer uma coisa ou outra, quando ele está nas vésperas de fazer alguns exames. Porque os próprios exames vão apontar isso, né? Nos próprios exames, a gente tem... É muito comum isso. O paciente vem com tudo descontrolado, aí ele vai no médico, daqui a 8 dias antes ele começa a fazer uma dieta, né? Vai chegar lá, está com a glicemia normal. Mas não adianta, porque nós temos exame que dá uma ideia dos últimos meses. Nós temos 2 exames especificamente, que é a hemoglobina glicada, que dá informação para a gente de no mínimo 3 meses atrás, e a frutosamina, que dá informação também. Então ele pode chegar com a glicemia super controlada, com a hemoglobina glicada controlada. Isso é um atestado que ele não vinha controlando bem o diabetes e o controle só foi nos últimos dias. Muito bem, esse foi o nosso Pode Ter Saúde, o podcast do Grupo Segredos da Longevidade. Eu sou Ney Batelli, aqui conversou comigo o médico Dr. Evaldo Rosa. O tema de hoje do nosso podcast, saúde cardiovascular no paciente diabético. Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, acompanhe nossas páginas, a nossa página nas redes sociais, no Instagram, no Face, no YouTube, para que você possa ter mais informações sobre esse tema e vários outros temas
de relevância. E como é que você encontra o Dr. Evaldo Rosa na internet? Você pode encontrar no Instagram procurando Dr. Evaldo Rosa. Você já vai encontrar a página dele e vai obter informações preciosas, importantíssimas para o controle do seu diabetes. A todos, nosso muito obrigado e até a semana que vem.